Opa, beleza? Tudo bem com você? E aí? Hoje a gente vai falar de um assunto bem controverso, uma coisa que divide opiniões, e eu tenho uma opinião bem clara sobre isso. Espero que você tenha a mente aberta para escutar o que eu tenho a dizer, pensar se concorda, pensar se não concorda, contribuir com um debate saudável nos comentários, né? Porque isso que é o importante, isso que vai fazer a gente ir para frente como sociedade, a gente, né? Agora, em homenagem ao Charlie Kirk, né, que foi recentemente assassinado, foi um negócio que me pegou muito, eu tenho que parafrasear ele, né, da frase que ele fala: quando sociedades param, quando pessoas param de conversar, cagadas começam a acontecer. Assim, a gente precisa conversar para que a gente consiga seguir um rumo positivo. Isso é o que eu acredito, né, e espero que você tenha essa mente aberta para escutar o que eu estou falando. Primeiro de tudo, minha ideia com esses vídeos aqui é trazer para vocês que estão a fim de assistir um cara falando sem nenhum tipo de estímulo, sem nenhum tipo de nada, né? Trazer para vocês ideias, pensamentos, coisas com continuidade, para que vocês exercitem o pensamento crítico e consigam sair um pouquinho dessa espiral de bosta que a gente entra quando a gente fica vendo as redes sociais. Porque é muito fácil pro cara ele entrar no Instagram, ficar lá scrollando 50 horas e não pensar em nada, assim. Se você faz esse exercício de vez em quando você estiver scrollando na rede social, tenta pensar o que você viu há 5 vídeos atrás. Você não vai lembrar. Isso é só perda de tempo. Então, vem aqui comigo fazer um videozinho longuinho, que você vai ter que pensar, que você vai ter que botar suas ideias em prova. Beleza. Então, dito isso, vamos para a ideia. E o que eu quero passar aqui para você é que você, como um ser humano, vivendo em sociedade, né, nessa sociedade moderna que a gente está inserido, né, você estando nessas condições, você não tem o direito de não se interessar por política. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: o cara que não se interessa por política, então não estuda, ele não entende do assunto, não se interessa, vota em qualquer um que ele acha que seja bom ali, que ele talvez viu no Instagram e achou legal, ou que um amigo disse pra votar. O cara que não tem nenhum tipo de motivação pra buscar mais sobre política, ele está refém do que os outros vão escolher pra ele. Eu não estou dizendo aqui que o seu voto faz muita diferença, porque infelizmente isso não é uma questão de opinião. Vou fazer um vídeo sobre verdades e opiniões, né? Porque são coisas diferentes, assim. Você pode ter opiniões sobre algumas coisas, mas tem coisas que são verdade. E a verdade é que a chance do seu voto fazer uma diferença real é menos do que a chance de você ganhar na loteria. Então, assim, infelizmente a gente está refém das massas, né? Isso a gente precisa aceitar. Mas, ao mesmo tempo, cabe a pessoas que têm a capacidade intelectual, uma capacidade intelectual decente, cabe a essas pessoas se interessarem por política e darem a contribuição delas para fazer com que a democracia, né, que existem muitas críticas a esse sistema, né, então as pessoas que são intelectualmente capacitadas, elas têm a obrigação, na minha opinião, de ajudar a democracia a ir para um lugar melhor. Porque senão a gente fica 100% refém das massas, e as massas, já foi comprovado que as massas são levadas para os lugares que os demagogos querem, que os corruptos querem, que os vagabundos querem. Né? Então, assim, eu não me interesso, tipo, assim, é muito comum, né? Eu acho que hoje em dia tá morrendo esse negócio. Se você pega há uns anos atrás, era muito comum o cara ele se achar cool porque não gostava de política. O cara, não me interesso por política, não ligo para isso. Mas, assim, a gente precisa levar em consideração que isso está afetando diretamente as nossas vidas. Né? A gente simplesmente ignorar o fato de que tudo hoje em dia na sociedade é política, porque a política ela é basicamente o que rege a economia, e a economia é o manejo de recursos limitados por toda uma população. Né? E a política ela rege a economia, a política ela rege a infraestrutura das cidades, a política ela rege as leis, a política, ela basicamente vai regular tudo que você vai fazer na sua vida. Assim, você só consegue ir num lugar e mudar e viajar e fazer outra coisa e pegar uma estrada e tudo porque a política existiu. Então, assim, é impossível a gente fechar os olhos e falar que isso não existe e fingir que a gente não liga, né? Primeiro, esse foi o meu primeiro ponto. Então, se você quiser comentar sobre isso, se você acha que pode ser, que não pode ser, que você acha que não, se você acha que não tem nada a ver, comenta aqui que eu acho interessante. Agora, beleza, né? O que é? Agora a gente tem que quebrar para a segunda parte. O que é, sim? Tive que fazer algo que geralmente vai contra o meu feitio, que é cortar o vídeo. Geralmente eu gosto de fazer numa só.
Mas beleza, continuando. O que é se interessar por política, né? Cara, isso é difícil, porque você pode considerar existem diversas maneiras de você fazer isso, né? Tem a maneira de você se filiar a um partido, tem a maneira de você se candidatar, tem a maneira de você participar de um movimento, tem a maneira de... existem várias maneiras de você fazer isso. O que eu acho que é a primeira coisa que todo mundo deveria executar, entre aspas, né? Cara, é começar a entender... Primeiro de tudo, o cara precisa ter uma noção básica de história. Né? Você não pode ser... Tipo assim, você não pode simplesmente assumir que o mundo, os países, as coisas são como são por conta de um cara que estava no governo há 30 anos atrás. As coisas são muito mais complexas do que isso. Quer um exemplo? Um exemplo bom é sobre industrialização. Né? A primeira revolução industrial foi basicamente o que criou o capitalismo. Né? E se você olha os países que se industrializaram, né? Se você... primeiro é a Inglaterra, a Europa, logo depois os Estados Unidos e tudo. Se você olha, depois dessa industrialização, como cresceu a economia nesses lugares, né, como foi um crescimento exponencial, você entende que assim, grande parte das coisas que a gente tem hoje em dia são frutos de uma industrialização há 200 anos atrás. Né? Então, para ter ocorrido essa industrialização há 200 anos atrás, há 300 anos tem que ter ocorrido outra coisa. Há 400 tem que ter ocorrido outra coisa. É um efeito bola de neve absurdo que acarretam nas coisas que vivemos hoje em dia. Né? Então, assim, primeiro de tudo, você precisa ter uma noção básica sobre a história do mundo. Você precisa ter uma noção básica sobre quais foram os pensadores influentes no nosso mundo, porque é muito fácil hoje em dia você ver uma opinião na internet, replicar ela e simplesmente ter essa opinião e não conseguir defender. Então também eu defendo que uma das maneiras de você se engajar com política é você defender as suas ideias de uma forma amigável, né, de uma forma, não digo amigável, tem que ser incisivo, mas de uma forma não tipo assim, você não tem que tratar, principalmente quando se trata de opiniões, que a outra pessoa ela está completamente cega e está errada e não sei o que, você precisa se esforçar para entender o ponto dela. Isso é um negócio que eu, de vez em quando, tenho um pouco de dificuldade também. Mas você precisa entender o lado dela e sustentar ter a habilidade necessária para sustentar a sua posição. E você só vai conseguir sustentar a sua posição se você tiver um estudo do background do que você está defendendo. Então, apenas replicar opiniões de pessoas, né, principalmente opiniões de pessoas na internet, que é uma coisa rápida e o cara solta ali o vídeo e é só uma frasezinha, tem perna curta. Isso não é se engajar com política. Isso é ser um alienado. Isso é você ser um papagaio. Né? O Racionais fala, né? Falar até papagaio fala. Então, é importante, acho que o primeiro passo é você entender o passado e você se engajar com a história. Porque a história, ela realmente tem uma ligação muito grande a isso. E aí, cara, tem vários livros que você pode ler. Assim, aí depende do que você quer ver também. Aí você fala, mas tem tanta coisa, tem tanto livro, tem tanta história que eu preciso estudar. Sim, é verdade. E é por onde eu começo? Cara, depende do que você está interessado em começar. Realmente, uma das graças, uma das coisas legais da vida intelectual e de você procurar conhecimento, de você procurar informação, é que nunca acaba. O cara sempre tem que ir atrás de informação, porque, cara, realmente tanta coisa que a sociedade já construiu, que o cara nunca vai sanar toda a curiosidade do ser humano e você nunca vai conseguir absorver todos os conhecimentos já criados. Isso é uma das graças, né? Então, por isso que Sócrates, né, falava, só sei que nada sei, porque é meio um paradoxo aqui. Quanto mais você sabe, mais você vê que você não sabe. Então, ele só sabia que nada sabia. Enfim, primeiro jeito é esse. Né? Então, primeira coisa, você não pode ser um alienado. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver e tudo. Segundo jeito é você, meio que na verdade a gente já falou, mas é que você tem que debater, você tem que falar, você tem que botar suas ideias, você tem que ser o cara que numa conversa entre amigos e numa conversa entre pessoas vai fazer a conversa ser produtiva. Ah, mas aí fica chato, fica não sei o quê. Cara, aí você também tem que ver o grupo de pessoas que você está inserido. Se você está no grupo de pessoas que não aceita nenhum tipo de conversa intelectual, cara, eu não sei se é o grupo certo para você estar lá. Né? A gente já fez um vídeo também sobre o ambiente, né, e module o seu, porque o ambiente, cara, é muito importante para sua vida. Então, se você está num ambiente que não aceitam conversas intelectuais, cara, o que você está fazendo ali? Entende? Você tem que pensar por esse lado. Então, assim, o segundo jeito é você ser uma pessoa que no seu meio vai fazer a diferença para que as coisas sejam produtivas e para que as coisas sejam para que o ambiente seja rico. Né? Então, tente executar esse
cargo, né? Porque é uma coisa que pode parecer chato, mas se todas as pessoas tentassem enriquecer o ambiente que elas estão inseridas, provavelmente o mundo seria um lugar muito mais culto, né? Enfim, esse é o segundo jeito. O terceiro jeito, né, que aí é um pouco mais extremo, é você achar um grupo de pessoas que pense parecido com você. Hoje em dia as redes sociais elas fazem esse papel, né? E tentar de algum jeito, você, assim, é que não me entenda mal. O problema hoje em dia é que as pessoas elas vão procurar grupos que se identificam com o que ela pensa, e aí vira negócio de fanatismo, aí vira clube de futebol, aí vira time de futebol. Aí o cara ele tem uma opinião, ele não passa a defender essa opinião por conta das coisas que ele acredita, e sim por conta de torcida mesmo, cara. Ele vira torcedor daquela coisa. Então, por exemplo, não estou fazendo juízo de valores, não sei o que é bom, não sei o que é ruim, mas o cara assim, sou bolsonarista. Então assim, sou bolsonarista, beleza, o cara ele vai torcer pro Bolsonaro, vai torcer pro bolsonarismo, não como uma questão, não porque ele realmente acredita naquilo, e porque ele estudou, e porque ele viu, e porque ele pesquisou, e ele acha que o cara é o melhor pro mundo, e sim porque ele é um fanático, né? Isso acontece também pro petismo, isso no Brasil, assim, tá cada vez mais comum, né? Porque, assim, o mundo tá se polarizando, né? E os polos estão ficando cada vez mais fanáticos em termos de torcida, né? Então, assim, achar um grupo que pensa que nem você, que tem ideias semelhantes, não é para você simplesmente ser fanático com eles, mas é para você se desenvolver e entender também, entender o lado de outras pessoas sobre assuntos que você tem interesse, e você também tem que se colocar em posições desconfortáveis de falar com pessoas que têm opiniões diversas da sua, e aí também entra o ponto de que você precisa estar num ambiente de pessoas competentes e capazes de falar, de se comunicar, porque bater em cachorro morto é fácil também. O cara fazer um debate ali com o Zé Ninguém que não entende nada e que tem uma opinião diferente da sua, é muito fácil, ninguém vai aprender nada nisso aí. Você precisa tentar se inserir ao máximo em ambientes de pessoas cultas, em ambientes de pessoas que vão pegar a sua opinião, te fazer pensar, te fazer refletir e se esforçar para conseguir externalizar a sua opinião da melhor maneira possível. Então esse é o terceiro ponto, que eu acho que você teria que tentar fazer. Enfim, esse foi o vídeo, né? A primeira parte foi uma opinião bem clara. Minha opinião é que você não pode ser um alienado, você não pode ser um ignorante por opção quando se trata de política, porque isso rege diretamente como a sua vida vai ser, né? E a segunda parte foi sobre como que você faria para executar essa primeira opinião. A segunda parte é uma parte mais ampla, você também pode ter opiniões diferentes da minha, mas a primeira parte eu tenho essa opinião bem clara, comentei o que você achou. Muito obrigado por assistir e lembre-se que você só de estar vendo um vídeo, né, de um assunto chato e aproveitando as redes sociais para ver uma coisa contínua, uma coisa longa, uma coisa maçante, já está te fazendo melhor do que a média, né? Agora a maioria dos seus concorrentes estão scrollando o TikTok, estão lá vendo um videozinho de 15 segundos, enquanto você está evoluindo de verdade. Esse foi o vídeo, muito obrigado por assistir e valeu!